Bom, pessoal, na aula passada a gente viu um exemplo de limite, né? A velocidade instantânea, e tudo foi feito lá de uma maneira bem informal, né? Hoje a gente vai começar a sistematizar esse estudo dos limites, né? Ainda de um jeito intuitivo, mais para frente a gente formaliza, tá? Mas um pouco mais sistematizado. Então, vocês lembram que o limite era um conceito dinâmico, né? Naquele exemplo, você tinha um, um t que se aproximava de um certo valor t0 lá, e aí você olhava para onde as VMs, né, velocidades médias, iam se aproximando, certo? Então é uma coisa meio dinâmica, então é um pouco complicado, por isso tem que ir com um pouco de calma nesse começo, certo? Então vou colocar aqui os pré-requisitos, né, que eu chamei de considerações iniciais. Com o que a gente vai trabalhar? Primeiro, há uma função de um certo domínio D real, tomando valores reais também. Elas são as funções que vocês estão acostumados lá no, no ensino médio, certo? Função real. Para facilitar a nossa vida, esse domínio D, a gente vai supor que é ou um intervalo, ou uma união de intervalos, como está na figura aqui. Nesse caso, uma união de dois intervalos. Poderiam ser três e tudo mais, certo? Então, isso não é um intervalo, mas é uma união de dois intervalos. Pode ser assim. As funções que vocês conhecem têm esse domínio. Por exemplo, se você pegar raiz quadrada de x, qual que é o domínio? Conjunto dos x maiores ou iguais que zero. É um domínio. Bolinha fechada no zero e vai até infinito, certo? Um domínio. É um intervalo. Esse domínio é um intervalo. Agora, se você pega a função 1 sobre x, qual é o domínio? Bom, x não pode ser zero. Então, é uma união de dois intervalos. Dos negativos unido com os positivos. Dois intervalos unidos. O zero não conta, tem um buraco lá no zero, portanto, não é um intervalo, tem um buraco. Então, são dois intervalos unidos, certo? Então, as funções que vocês conhecem têm domínio desse tipo. A não ser que você conheça uma função bem complicada, né? Que eu não estou sabendo. Enfim, agora quem pode ser esse ponto que você vai calcular o limite? Quem pode ser o tal do P que a gente vai definir limite nele? Ele pode ser um ponto ou do domínio, beleza, normal, ou um ponto que esteja coladinho ao domínio. Coladinho no seguinte sentido: tem pontos domínio arbitrariamente próximos dele. Como você diz isso, né? Tem pontos, qualquer intervalo centrado nele tem que interceptar o domínio, para ter gente arbitrariamente próxima. Então, neste caso, por exemplo, olha para o -2, ele não é do domínio. Porém, qualquer intervalo, por menor que seja, centrado nele, pega esses caras do domínio. Por menor que ele seja, pega esses caras do domínio, certo? É, Também o zero, mesma coisa. Qualquer intervalo centrado nele não intercepta a gente do domínio. Então ele pode ser, além do pessoal do domínio, que é o de D que está escrito aqui, ele pode ser também o zero e o -2, tá? Ele tem que estar bem grudadinho ao domínio. Eu coloquei agora que estou pensando, né? Todo intervalo, bom, mas também aí já é demais, né? Todo intervalo eu estou pensando em não degenerado, né? Um intervalo mesmo, intervalo, né? Com um certo comprimento, tudo bem? Bom, e aqui é o exemplo que eu falei, pode ser, além do pessoal do domínio, pode ser o zero e o -2. Porém, não pode ser, por exemplo, meio, porque ele não está colado ao domínio. Você consegue um intervalinho em torno de meio que não intercepta ninguém do domínio. Então não pode. Porque limite, né, lembra, envolve aproximar. Então tem que ter gente próxima, senão você não consegue aproximar, certo? Também, claro, não pode ser -3 e tudo mais, tem que ser alguém colado. Tudo bem? Isso é meio chato, mas eu preciso fazer. Alguns livros nem dizem em que pontos você pode calcular o limite, mas aí dá problema, né? Com alguns teoremas, assim, fica estranho. Bom, agora vamos tentar escrever com palavras primeiro o que significa esse negócio de x tender a p, né? O limite de f de x quando x tende a p. Está aqui embaixo, está aqui nesse próximo slide, né? Pega fp como no slide anterior e L um número real. Primeiro a gente vai trabalhar com limites reais, tá? Existe conceito assim, limite
é infinito, mas para a gente, por enquanto, esse L é um número real, um número, tá? Você diz que o limite de f quando x tende a p é L se os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto você quiser, para todo x do domínio suficientemente próximo de P, mas com x diferente de P. Não importa o que acontece no P com f de x. Importa próximo de P, suficientemente próximo de P, mas não o P. Certo? Então, a gente usa essa notação limite quando x tende a P de f de x é L. Então, a ideia é essa. Você consegue fazer os valores de f de x ficarem tão próximo, arbitrariamente próximo de L, quanto você quiser, desde que esse seu x esteja suficientemente próximo de P. Certo? Você vai aproximando P de uma forma suficiente e aí você consegue ficar tão próximo de L quanto você desejou. Certo? Então, olha só, eu tenho um gráfico aqui que eu acho que vai ajudar um pouco. Olha para esse gráfico. Essa é uma função que não está definida no P, de propósito. Tirei o ponto P, não está no domínio dela, é o azul só. Então, P é bolinha aberta. O que acontece conforme, o que vocês acham que vai dar, que seria o limite quando x tende a P de f? Olha só, conforme x se aproxima de P, ó, os valores f de x estão se aproximando de que valor? Desse L, certo? Desse L. Então, você diz que o limite é L, certo? Então, você consegue ficar arbitrariamente próximo de L, né? Os valores de f de x, se você aproximar suficientemente o x de P. Certo? Então, esse é o conceito. E escrever com palavras é pior do que com símbolos matemáticos, né? Tem negócio, arbitrariamente, suficiente. Isso aqui tem um símbolo matemático para traduzir. Vamos ver depois, tá? É que colocar a definição formal logo de cara, eu acho que assusta um pouco. Que é talvez a definição mais engenhosa aí desse curso, né? Bom, vamos para o próximo gráfico. Isso aqui, esse gráfico que eu coloquei só para lembrar que não importa o que acontece em P, lembra? Então, olha, é o seguinte, peguei uma função agora que está definida em P, mas eu defini de um jeito estranho em P. Coloquei mais para cima. A gente vai ver que isso aqui é uma função descontínua. Mais para frente a gente vai falar disso, tá? Só estou me antecipando. O limite continua sendo L, porque lembra, é para x suficientemente próximo de P, mas não diferente de P. Então, ó, continua conforme eu estou me aproximando de P, a função continua se aproximando de L. Não mudou nada. Mudou no P, mas o P não conta. Me importa próximo, mas não no ponto. Certo? Isso é importante. Ponto é meio que excluído. Certo? Agora vamos para o próximo exemplo gráfico, depois eu faço algébrico. Aqui está um exemplo que não existe. Vai ter um outro que não existe mais para frente, um pouco mais complicado que esse. Mas enfim, esse não existe porque não tem um L para o qual a função se aproxima arbitrariamente. Fica tão próximo quanto você quiser deste L. Por quê? Ó? Você pode pensar, esse valor aqui em cima. Não, né? Porque conforme você está se aproximando de X, se você tiver de P, se tiver aqui, ó, os valores de F vão estar aqui, que está longe, ó. Não está arbitrariamente próximo. Não dá para pela esquerda aqui, eu não consigo me aproximar desse valor aqui. E o contrário acontece com esse valor. Se eu vier por aqui, ó, os valores estão próximos daqui, ó, que não vai estar arbitrariamente próximo de L. Por isso que é importante esse arbitrariamente próximo. Tão próximo quanto você quiser de um certo L. Aqui não tem esse L. Aí você pode dar uma desperta, vou pegar metade dos dois valores, que seria. Não, aí piorou, né? Não tá ninguém está próximo, nem de um lado nem de outro. Então, piorou você pegar a metade, certo? A gente vai ver mais para frente os limites laterais. O limite lateral de um lado é esse valor aqui e do outro esse. Isso são limites laterais, mas agora o limite como um todo não existe, tá? Já aproveitei o exemplo para antecipar os limites laterais. Que é bem intuitivo, né? Eu aposto que muitos já pensaram, não, mas
Se eu considero um lado só, é um limite lateral. É o que você pensou. Tá, mas a gente está trabalhando ainda com um limite como um todo, tá? Vamos ver um exemplo algébrico, conforme eu havia prometido. Vamos calcular esse limite. Limite quando x tende a 2 desta função aqui. Você pode falar, isso é função? Claro que é uma função, né? Uma função de x aqui, uma função real, conforme a gente está trabalhando. Tem que tomar, nesse começo, nós vamos tomar um pouco de cuidado com aquela coisa que eu falei de D, né? Mas depois ninguém vai pegar vocês com isso. Esse ponto vai fazer sentido, né? Lembra que eu fiquei falando quem tem que ser o domínio, quem tem que ser o P do limite? Então não vamos esquecer isso, né? Então olha só, qual que é o domínio dessa função? Coloquei certo? Isso, 0, 2. Porque o x tem que ser positivo para estar na raiz. Maior ou igual que zero. Mas não pode ser 2, então eu tenho que tirar o 2. Então é uma união desses dois intervalos, concorda? Então a função é como estava lá naquele slide de considerações iniciais. O domínio é uma união de dois intervalos. Beleza. Lembra que o ponto que eu vou calcular o limite tem que ser alguém colado do domínio. Neste caso, pode ser qualquer um do domínio, faz sentido, ou o 2, né? Então faz sentido, o 2 é colado ao domínio. A gente não viu ainda infinito, essas coisas, tá? Estamos trabalhando tudo com número. Vai ter. Mais para frente. Então faz sentido, está tudo de acordo com aquele slide de considerações iniciais. Daqui a pouco a gente não vai se preocupar tanto com isso, tá? Mas nesse começo a gente tem que entender os fundamentos. Então vamos calcular esse limite. Então olha só. Eu coloquei já toda a solução. Se você for tentar ver diretamente para onde essa função vai, você vai notar o seguinte: conforme x se aproxima de 2, isso vai se aproximando de raiz de 2. Então a parte de cima se aproxima de zero. Porém, conforme x se aproxima de 2, isso aqui vai ficando arbitrariamente próximo de zero também. Então, próximo de zero que você quiser. A parte de baixo só. Então, a gente caiu no mesmo problema da velocidade instantânea. Não dá para prever o que acontece. É a famosa indeterminação zero sobre zero. Né? Não é uma conta, tá, gente? Eu não estou fazendo uma conta zero sobre zero. Não existe divisão por zero. Estou dizendo que é um limite da forma zero sobre zero. Tá? Do jeito que está, ele está uma determinação da forma zero sobre zero. Pode dar qualquer coisa, tá? Pode dar 3, 5, 18, π, 14. Isso é uma determinação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A mesma ideia da velocidade instantânea. Nós vamos tentar dar uma simplificada nisso para tentar prever para onde isso como um todo se aproxima. Certo? Então, ó, dá para fazer vários modos aqui, pelo menos dois assim. Eu vou tentar eliminar essa raiz aqui, porque está bem parecido com o de baixo, pô, se não tivesse a raiz. Então, eu multipliquei por, vamos dizer assim, o conjugado disso, para dar uma diferença de quadrados. Multipliquei em cima e embaixo, porque eu não posso multiplicar só em cima, senão eu altero a função. Aqui eu estou multiplicando por 1. Isso é 1. Eu não altero nada multiplicando por 1, certo? Só que eu estou escrevendo 1 de um jeito esperto, porque eu vou usar a parte de cima para transformar numa diferença de quadrados. Certo? Então, ó, como eu disse, a parte de cima vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então é x e menos 2. O de baixo eu não vou mexer, porque não dá, né? Isso não tem nada a ver. Fica assim mesmo. Agora, qual que é a vantagem de ter feito isso? Ainda vai estar dando zero sobre zero, porque aqui é zero e aqui é 2 raiz de 2, né? Então é zero, zero. Não dá para prever, né? Tá ficando pequenininho, aqui também está ficando pequenininho. Depende de quem vai ganhar a briga aí. Então, porém, eu posso cancelar. Cancelando, eu obtenho só esse cara aqui de baixo. Certo? Percebe? Para x diferente de 2, essas funções são as mesmas. Né? A mesma. No 2, essa não existe. Essa existe, mas tudo bem. O que importa é quando eu me aproximo de 2, não me importa o 2. Então, agora eu consigo prever fácil, porque, como eu disse aqui, né, quando o x se aproxima de 2, isso vai tender a raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2, 1 sobre 2 raiz de 2. Pronto, está aí o limite. Certo?
Então, a mesma ideia, percebe que é a mesma coisa da velocidade instantânea, a gente tenta dar uma simplificada para tentar descobrir para onde vai a coisa, certo? Muita gente perguntava nas aulas presenciais, né? Precisa racionalizar? Não. Se for um teste, tiver resposta racionalizada, você faz, né? Senão, não pode deixar assim. Ninguém vai te tirar ponto por isso, tá? Pode deixar assim. Tudo bem? Vamos, acho que agora, não, agora é um exemplo que não existe. Isso, esse aqui é complicado, tá? Fiquei na dúvida se eu já falo logo, mas eu resolvi. Vamos fazer. Se existe esse limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Vocês lembram que o seno de x é uma função, pensando em função real, no gráfico. O seno de x é uma função que vai oscilando assim, né? Indo para cá, oscilando e para cá também. Só que não é o seno de x, é o seno de 1 sobre x, para ficar complicado mesmo, certo? Será que vai existir esse limite? Isso é bem difícil. Na lista zero estava escrito para você tentar esboçar o gráfico disso. Se vocês pensaram, talvez não seja tão assustador como eu vou fazer agora. Enfim, eu vou pensar nos valores chaves aqui. Por exemplo, porque como é o inverso, eu vou pensar no inverso dos pontos notáveis aqui, né, que você sabe calcular o seno. Olha só, se você tiver um ponto da forma 1 sobre κ, o que vai acontecer? K inteiro é o seno do inverso de 1 sobre κ é o seno de κ, certo? O inverso do inverso fica aqui. E nos κ's o seno vale zero. Agora pensa no círculo trigonométrico. Nos κ's estão aqui, né? O seno vale zero. Por outro lado, se você pensa nesses pontos notáveis aqui, o inverso dele dá o seno dele. Aliás, né, f do inverso dá o seno dele, que a função vale 1. Porque é o π sobre 2, é lá em cima do círculo trigonométrico. E nesses pontos aqui, inverte, dá o seno desses notáveis, que é menos 1, porque é 3π sobre 2. Então, o que está acontecendo? Esses pontos aqui, por ser inverso de valores grandes, conforme esse k vai crescendo, o valor de baixo é grande, então a fração é pequena. E todos esses pontos eles vão se aproximando de zero, eles estão próximos de zero. Se você fizer o k bem grande, ele vai estar próximo de zero. Então, próximo de zero tem pontos, tem valores de x que a função vale zero, tem valores de x que a função vale 1 e tem valores de x que a função vale menos 1. Então, arbitrariamente próximo de zero, tem valores que a função ora vale 1, ora vale 0, ora vale menos 1, 1, 0, menos 1 e tudo mais. Então, não tem como ela se aproximar de algum valor. Aqui eu tentei esboçar o gráfico. Então, olha só o que acontece. Aqui é aqueles inversos que a função vale 1, vale 0, menos 1, 0, 1. Ó, e vai fazendo essa oscilação aqui infinita. Tentem fazer esse gráfico baseado nesse raciocínio que eu fiz aqui, vocês vão ver. Vai ficar, porque esses valores, conforme k cresce, eles vão vindo para cá, ó. Porque ele, né, só a parte de baixo vai para lá, mas é o inverso, então eles vêm para cá. Então, não tem como se aproximar de um único L aí. Ora, próximo de zero, tem pontos que vale 1, pontos que vale menos 1, né? Pontos que vale 0, então não tem como se aproximar de, de um certo L. Então você diz que esse limite não existe, certo? Só desenhar a parte positiva para não sobrecarregar aqui o desenho. Então já vimos dois casos que não existe. Esse aqui que a função ficou oscilando infinitamente. Esse é bem mais complicado. E aquele outro primeiro, lembra? Que tem esse salto aqui, certo? São dois casos que não existem. Nesse caso, é um limite que não existe, mas bonzinho, porque existem os laterais. Eu já estou me antecipando do próximo assunto. Esse aqui é pior, né? Nem o lateral existe. O bicho é ruim aqui mesmo, certo? Então, tá. Agora acho que já são os limites laterais.
Bom, vocês já sabem o que é limite lateral, quando você pega por um lado, tá? Mas vamos fingir que não sabemos ainda e tentar estudar um pouco essa função aqui. É um pretexto para a gente estudar os limites laterais. Então vamos considerar essa função f de x igual a x sobre módulo de x. E vamos analisar o limite de f no zero. Ó, essa função, eu coloquei um módulo também com o objetivo da gente rever um pouco desse módulo, né? Vamos tentar ver como que é o comportamento dessa função no zero para tentar calcular o limite, né? Então, olha só. Primeiro, eu vou ter que lembrar o que é módulo, né? Definição de módulo. Isso tem no ensino médio, né? O módulo de x é x se ele for positivo ou zero, e menos x se ele for negativo, porque ele é sempre com sinal de menos. Então, se ele for negativo, menos ele é positivo. Então, para dar positivo, quando ele é negativo, você tem que pôr menos x, certo? Então, como que é o gráfico do módulo? Tá? Não estou trabalhando com f ainda, eu só estou lembrando o que é o módulo. Tá? Para x maior ou igual que zero, é como se fosse a função x, g de x igual a x, então é isso. Para f de x, para x negativo, é como se fosse a função menos x, aqui. Aí você junta as duas, forma esse v aqui, certo? Então este é o gráfico de módulo, forma um bico aqui, do módulo, forma um bico. Tá? Mas eu estou pensando na f, que é esta, mas eu estou lembrando o módulo. Tudo bem? Então, como é que fica? Já voltei aqui. Como é que fica? Se x é positivo, o módulo é ele próprio, então vai ficar x sobre x, que é 1. Se x é negativo, o módulo de x é menos ele, então vou pôr menos x aqui para x negativo, corta x com x aqui, mas ficou menos 1 embaixo, então é menos 1. Então, na verdade, essa função é só um jeito de escrever esta outra aqui. 1 se x for positivo e menos 1 se x for negativo. Está aqui o gráfico dela. Então, conforme eu já tinha antecipado para vocês, você diz que o limite lateral, a notação é essa, 0 mais, porque significa que é o limite quando x tende a 0, mas maior que 0. Tende a 0 pela direita, isso dá 1. Esse símbolo aqui, limite quando x tende a 0 menos, ele está tendendo a 0, porém menos que 0, pela esquerda. Vai para menos 1. Certo? Na verdade, até é constante igual a 1 e constante igual a menos 1, mas a direita e a esquerda. Mas lembra, o limite total lá, o limite geral, não existe. Porque não, se você considera os dois lados, não tem um valor L para o qual se aproxima arbitrariamente. A direita se aproxima de 1 e a esquerda se aproxima de menos 1, mas como um todo, não. Esse zero não é. Pode ser zero mais, zero menos em qualquer ponto, né? Não só o zero. Esse mais e esse menos. Então eu coloquei aqui só para ficar claro. Notação, esse símbolo aqui significa que x tende a p pela direita, ou seja, x tende a p, mas é sempre maior que p. Tá? O p menos significa o contrário, que tende a p pela esquerda, tende a p, mas sempre menor que p. Só uma coisa, por que não é a notação mais p? Porque senão vai confundir com o sinal do número, né? Se for um 3, você coloca mais para baixo aqui nesse lado aqui, vai achar que é mais 3, né? Então tem que ser assim mesmo, tá aqui em cima e do outro lado, tudo bem? Para não confundir com o sinal do número. Então é assim, essa aqui é a notação. Tudo bem, gente? Bom, não coloquei um. Coloquei na verdade. Que eu queria pausar antes, mas enfim. Vamos calcular esse limite que vai aparecer o lateral. Aqui já estamos começando a complicar bem o assunto, né? Vamos calcular esse limite. Esse exercício da lista, tá? É um dos exercícios da lista. Eu não peguei o número, mas certamente ele está na lista, tá? Então vamos calcular esse limite aqui, quando x tende a zero. Aí vamos tentar checar. Quando x tende a zero, a parte de cima vai para zero, mais zero que é zero, raiz de zero é zero. Então a parte de cima se aproxima de zero e a parte de baixo se aproxima de zero. De novo, indeterminação zero sobre zero. Certo? Eu estou pegando esses pontos, porque se fosse x se aproxima de 2, você simplesmente substituir e pronto.
Eu estou pegando esse justamente porque dá um problema nesses daí. Então, por isso que eu peguei o zero, porque tem graça. Nos outros pontos, simplesmente você calcula diretamente, não tem indeterminação. Então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez o anterior, vamos tentar dar uma simplificada. Dá uma vontade de você tentar tirar. Tem um monte de x aqui dentro. Dá uma vontade de você tentar tirar um x aqui para cancelar. E é exatamente isso que a gente vai fazer, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Então, olha só. Vou fazer todas as etapas. O que é tirar o x? Né? Na verdade, não é que você está tirando o x. Vamos lá. Tirei em evidência. Aqui sim eu tirei, né? Tirei em evidência o x quadrado. Como era x a quarta, ficou x quadrado. Como era x quadrado, ficou 1. Beleza. Agora, eu vou separar a raiz em duas. Isso pode para produto, né? Não pode para soma. Para produto pode. Agora vem o problema. Então, vou separar em dois. Raiz do produto é o produto das raízes, beleza. Agora, olha o erro comum que muita gente comete aqui. Ah, então, x quadrado raiz, isso é x, cancelo, cancelo, e isso vai para 1, né? Porque vai para 0. Cuidado, muito cuidado. O x está tendendo a 0. Então, olha só, x está tendendo a 0. Ele pode, quando ele se aproxima de 0, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Não tem nenhum símbolo de 0 mais para garantir que ele é positivo ou ele é negativo. Então, olha só, na verdade, se o x for negativo, quando você levar ao quadrado, ele fica positivo. E aí você tira a raiz, fica positivo. Então, ele perdeu o sinal. Então, não é bem x isso aqui. Como é que você conserta isso? Pondo o módulo. Então, na verdade, se você pega x, eleva ao quadrado e tira a raiz, isso é módulo de x, não é x, tá? Isso é um erro comum. Cuidado aqui. Tudo bem? Porque você não sabe se o x é. Se o x fosse positivo, beleza. Era o x, mas se o x for negativo, ele vai perder o sinal, como eu falei aqui. Então, na verdade, é módulo de x. Certo, gente? Agora eu coloquei ver observação para eu lembrar. Então, aqui, ó. Para qualquer n par, se você eleva e tira na raiz, dá módulo. Não é o próprio x, tá? Só para ilustrar, coloquei um exemplo com menos 3. Se você eleva, ele vira 9. Tira a raiz, fica 3. Deixou de ser menos 3. Ficou módulo de menos 3, que é 3. Tá? Lembrando também, outra coisa que as pessoas confundem, que esse símbolo de raiz é sempre a raiz positiva. Tá? E se você quiser a negativa, você tem que escrever um menos. E se quiser as duas, mais ou menos. Tá? Quando você só coloca o símbolo de raiz, é a raiz sempre positiva. Então não é mais ou menos 3. Tá? Porque você quer que seja uma função, tem um único valor. Então você coloca a positiva, tá? Certo, gente? Então lembrem disso. Isso aqui é importante, muita gente esquece. Agora, voltando ao nosso exemplo, como que eu vou sair daqui? Coloquei até uma interrogação. Como eu vou sair daqui? Tô quase. Tô querendo cortar aqui, mas não é bem o que está em cima, não é bem o que está embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar me livrar desse modo. Seria ótimo, né? A gente se livrar desse modo. Então, olha só, o x está indo para zero, eu não tenho certeza. Ele pode ser positivo, aí o módulo eu consigo me livrar desse módulo, que o módulo dele é ele, porque ele é positivo. Porém, ele pode ser negativo também. Aí como é que fica? O módulo dele é menos ele. Então seria menos x se ele for negativo. Então, para eu me livrar desse modo, eu tenho que saber o sinal desse x, tá vendo? Então, é meio que natural. Para eu conseguir andar, eu vou precisar dividir esse limite nos dois laterais, certo? Então, ó, só essa frase, né, eu escrevi aquilo que eu falei, né? Se a gente pudesse eliminar esse módulo, ajudaria muito, né? Então, vamos separar nos limites laterais para eliminar o módulo. Então, ó, quando eu tinha isso, quando o x tende a zero mais, eu tenho certeza que o x é positivo. Porque, lembra, x tende a zero e é maior que zero, portanto, positivo. Então, eu troco o módulo de x por x, porque ele é positivo, tá vendo? Aí sim eu cancelo e fica só o limite disso, que dá 1, né? Tudo bem? Tranquilo. Porém, se eu faço x
tender a zero pela esquerda significa o quê? X tende a zero, mas ele é menor que zero. Ou seja, ele é negativo, então o módulo dele não é ele. É menos ele, para poder ficar positivo. X é negativo, menos x é positivo. É o módulo. Tudo bem, gente? Então aí você corta, vai sobrar um menos 1 ainda. Então x tende a zero, isso vai tender a raiz de 1, só que tem esse menos 1. Moral da história. Quando eu me aproximo pela direita dá 1, quando eu me aproximo pela esquerda dá menos 1. Então a gente está naquela configuração lá do começo, lembra? Por um lado dá uma coisa, por um lado dá outra. Então o limite não existe. Porque não tem um L para o qual a função se aproxima arbitrariamente. Os laterais existem, mas o limite não. Certo, gente? Isso é um exercício da lista, tá? Tudo bem, gente? Se você tiver gente dos dois lados, né, para o limite existir, os dois laterais têm que coincidir. Certo? Se eles derem distintos, já é um critério para você dizer que não existe. Tudo bem? O que mais? Eu errei a sessão aqui, né? Deveria ser agora. Aqui. Propriedade aritmética dos limites. Só para ilustrar, formalizar o que a gente está fazendo, eu resolvi, isso aqui é curtinho, resolvi enunciar só as propriedades aritméticas do limite. Vale para os laterais também, mas eu enunciei para um limite, aquele primeiro que a gente viu, né, limite dos dois lados, que é o seguinte, isso tudo a gente já está fazendo, tá? Então resolvi só escrever para dizer podem continuar fazendo. Então, seguinte, suponha que você tenha duas funções. Uma, o limite quando x tende a p é um certo L1. Na outra, o limite quando x tende a p dessa g aqui dá um certo L2. Por enquanto, números, tá? Depois a gente vê o que acontece quando um dos dois for infinito, essas coisas. Mas percebam, o mesmo ponto, tá? O mesmo ponto. E mais, nessa frase, na verdade, tem duas coisas escritas, né? O limite existe e dá L1. Nessa outra, o limite existe e L2. Quando um dos dois limites não existe, aí não tentem inventar teorema, tá? O limite é para quando os dois existem, L1 e L2. Então você vai começar, não existe, mas existe, dá o quê? Não é essa a intenção agora. Os dois existem, um dá L1, o outro dá L2. Então, se você calcular o limite da função formada pela soma dessas duas, dá L1 mais L2. A gente já está fazendo isso, lembra? Uma vai para a raiz, a outra vai para 2, então vai para a raiz de 2 mais 2. Lembra? A gente está fazendo isso já. Só está dizendo que podem continuar fazendo. Mesma coisa o produto. Se um vai para L1, o outro vai para L2, o produto vai para L1 vezes L2. Né? É intuitivo isso, né? Isso aqui, ó, a F está se aproximando de L1, a G está se aproximando de L2, então claro que o produto vai se aproximar do produto de L1 por L2. Tá? O C é um caso particular do B. Eu posso pensar que esse K é a função F constante, igual a K. Que se aproxima, claro, de K. Então vai se aproximar de L2 vezes K. Tá? É um caso particular, que a função constante igual a K se aproxima do próprio K. Né? Lembra daquela função igual a 1? Se aproximava de 1. E que mais? O limite do quociente é o quociente dos limites também, desde que o de baixo não se anule. Lembra? Quando o de baixo se anula é problema. Lembra que a gente está vendo 0 sobre 0 e teve que fazer conta para descobrir. Não dá para afirmar. Tá? Quando o de baixo se anula, isso aqui depende do L1. Não tem, por enquanto a gente não vai ver nada disso. Né? Quando não se anula, você pode fazer essa conta. L1 sobre L2. Nem dá para escrever, né? Se o L2 é zero, não existe a conta. Tá? A demonstração disso é preciso da definição formal de limite que a gente não viu ainda. Eu só resolvi colocar, antecipar já, porque a gente já está fazendo isso, é bem intuitivo, né? Quer ver como a gente já está fazendo? Ninguém vai reclamar. Ó, esse exemplo aqui. X ao cubo menos 1, x quadrado menos 1. Vamos calcular o limite do 1 disso aqui. Então, de novo, estou fazendo rapidinho. Quando x tende a 1, isso dá 1 ao cubo. Isso aqui vai para 1 ao cubo. Se aproxima de 1 ao cubo, que é 1. 1 menos 1
vai estar se aproximando de zero isso aqui, certo? Então a parte de cima se aproxima de zero, embaixo a mesma coisa, isso se aproxima de 1 ao quadrado, que é 1, então isso vai se aproximando de 1 menos 1, que é zero, certo? Então, de novo, a famosa indeterminação zero sobre zero. Então, o que eu vou fazer? Vou fatorar. Na lista zero tem essas fatorações, tá? Dê uma olhada lá se vocês não lembram. Essa é aquilo que a gente já usou, diferença de quadrados. A diferença de cubo você pode fazer assim, no fundo é dividir, né, por x menos 1, você vai obter isso. Pode ver, se você distribuir tudo de novo, vai cancelar um monte de coisa intermediária, só vai ficar x ao cubo e menos 1. O resto vai cancelar, tá? Diferença de cubo é assim. Por que eu fiz isso? Para simplificar esse x menos 1 que tem aqui e tem aqui. Corta, corta, fica assim e assim. Olha como a gente está usando aquela propriedade aritmética dos limites sem saber. Vamos ver para onde vai a parte de cima. A parte de cima vai para 1 ao quadrado, que é 1 mais 1 mais 1. A gente está usando também, ó, limite da soma é a soma dos limites aqui. Então isso aqui vai para 3. 1 mais 1 mais 1, tá vendo? E a parte de baixo vai para onde? 1 mais 1. 2. Agora estamos usando, aqui a gente usou a propriedade da soma. Meio sem saber. Se eu não tivesse falado aquela enunciado das propriedades, vocês fariam isso aqui do mesmo jeito. Agora, o de baixo não zerou, ótimo. Então, eu posso usar o quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites quando o de baixo não zera. Então, é 3 sobre 2, beleza. Então, esse limite aqui é 3 sobre 2, certo? Eu não poderia usar o quociente aqui direto, porque o limite do de baixo é zero. Não posso. A propriedade do quociente exige que o de baixo seja não nulo, tá? Mas lembra, sempre quando a de baixo zera, deu um problema. A gente ficou fazendo conta, tentando simplificar e tudo mais. Certo, gente? Bom, hoje já foi um pouco maior, né? Mas com isso já demos grande passo aí no conceito de limite. Depois vai faltar os infinitos, essas coisas, né? Mas enfim, vai ficar para depois, tá? Hoje eu vou parar por aqui mesmo. Então tá, na próxima acho que eu vou falar da definição formal um pouquinho e já vamos começar a ver os infinitos, tá? Então é isso. Até a próxima, tá?